Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. Convidamos os nossos ouvintes para outra meia hora de recolhimento espiritual, desejando que durante a mesma sejam os seus lares visitados com uma bênção do alto. O nosso quarteto canta, Vivo no alto da montanha. Bem de longe o som de lutas fere meu ouvido, e o pecado a terra cerca e já quer vencer. Dúvidas, temores querem me desanimar, mas Jesus me assiste e me dá poder. Do alto da montanha, sem nuvens vejo o céu, e vivo junto à fonte que nunca secará. Oh, sim, me sirvo da abundância do precioso pão do céu, pois que habito em terras de Beulah. Negra tempestade sobre o mundo desce rude, eu não temo, pois seguro estou nas mãos de Deus. Vivo à luz do sol e da presença do meu Rei, bem seguro na terra de Beulah. Do alto da montanha, sem nuvens vejo o céu, e vivo junto à fonte que nunca secará. Oh, sim, me sirvo da abundância do precioso pão do céu, pois que habito em terras de Beulah. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Convosco agora Roberto Rabelo, cuja palestra hoje subordina-se ao tema Paz de Espírito. Há um grande anelo de paz no mundo hoje, anelo de paz mundial e de paz de espírito. A paz mundial é um dos objetivos das Nações Unidas. Todos querem paz no mundo. Cada país quer paz dentro de suas fronteiras e cada indivíduo quer paz no coração.
Toda vez que terminamos o nosso programa, fazemos uma prece pela paz dos nossos ouvintes, pois Deus quer que tenhamos paz. Antes de voltar para o céu, Jesus disse: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. São João 16, 33. Notemos essas palavras: para que tenhais paz em mim. A paz que tranquiliza a alma e que através do indivíduo trará por fim a paz mundial só é encontrada em Cristo, o príncipe da paz. Não a encontramos em qualquer outra parte. Jesus é quem põe termo às discórdias da vida, quem traz música à existência. Por que isto? Porque a intranquilidade, a contenda são filhas do pecado. Onde há pecado, desobediência à lei de Deus, não pode haver paz. A Escritura diz: mas os perversos são como o mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Isaías 57, 20 e 21. Isto é uma lei do universo. Não há paz onde se pratica o mal. Não há paz onde há desonestidade, impureza, rebelião, dureza, ódio. Essa é a razão por que tantos planos de paz para o mundo acabam em mais guerras do que antes. Homens e mulheres de nobres ideais muito têm trabalhado pela paz mundial. Milhões têm sido gastos para assegurar a paz. As nações se organizam em ligas, associações e uniões. Centenas de tratados têm sido feitos nos quais se tem abjurado a guerra com o meio de ajustar diferenças, mas cedo ou tarde as nações voltam à guerra. Por quê? Porque o coração do homem não provou regeneração, porque o pecado está nele. E esse mal da alma é a causa da intranquilidade do mundo, bem como da inquietude e aflição de cada coração humano. Após a Primeira Guerra Mundial, Eduardo Bock, diretor da revista Ladies' Home Journal, ofereceu um prêmio de $100.000 por um plano que assegurasse a paz mundial. 22 mil planos foram apresentados. Os juízes debateram a respeito de vários deles por longo tempo, mas aprovaram o mais curto de todos porque parecia o melhor. O plano continha só 2 palavras: experimentem Jesus. Por que não experimentar Jesus? Esse é o único plano que dá resultado, contudo é também o único que não tem sido experimentado. Os homens continuam tentando curar os males do mundo com remédios que falharam 1000 vezes. Esses remédios têm recebido nomes diferentes e têm sido anunciados com grande excitação e esperança, mas nenhum deu resultado permanente. Disse que quando Hudson Maxim produziu a sua primeira metralhadora, há cerca de 70 anos, o cientista inglês Havelock Ellis, contemplando-a, perguntou-lhe: essa arma não fará a guerra mais terrível? O inventor respondeu: não, ela fará a guerra impossível. Sabemos, porém, que essa arma apenas tornou a guerra mais mortífera. E sabemos também que ela é agora 100 vezes mais eficiente do que quando foi inventada. Alguém poderá dizer que essa metralhadora, capaz de disparar 8.000 tiros por minuto, deve certamente pôr termo à guerra. Mas enquanto o homem tiver o pecado no coração, o que é outra palavra para ter guerra no coração, haverá guerra no mundo. As novas armas, não importa quão terríveis sejam, não põem fim à guerra, a não ser para os que são mortos na guerra. Também as conferências de paz, os tratados de paz não têm conseguido banir a guerra. A história parece comprovar a declaração de Carlos von Clausewitz, general alemão e autoridade em assuntos militares, de que a paz é quando muito uma trégua no campo de batalha da raça. Com efeito, numa de suas muitas cartas a Voltaire, Frederico o Grande disse que, ao folhear as páginas da história, notou que nunca decorreram 10 anos sem que houvesse guerra em alguma parte do mundo. Essa febre intermitente da humanidade, disse aquele rei da Prússia, pode ter momentos de calma, jamais, porém, cessará. Do ponto de vista humano, isso poderá parecer verdadeiro, mas não do ponto de vista divino. A guerra vai cessar. As Escrituras assim o afirmam. O Senhor Jesus Cristo voltará e a guerra cessará para sempre. A paz será realizada por Ele na nova terra que nos prometeu. O apóstolo São Pedro escreveu que na nova terra a ser criada por Deus habita justiça. Por isso haverá nela paz. A justiça e a paz andam juntas. É o profeta Isaías que diz: o efeito da justiça será a paz,
e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Isaías 32, 17. Mas não necessitamos esperar até aquele dia para ter paz no coração. Podemos possuí-la agora, pois Jesus declarou ao estar para voltar ao céu: deixo-vos a paz vos dou. São João 14, 27. Recebemos esta paz quando cremos em Deus. Se Deus é nosso Pai Celestial, por que temer? Por que não ter paz no coração? Por que preocupar-se com perder o emprego, ficar doente? Por que inquietar-se com o perigo de guerra, o perigo do átomo? Por que inquietar-se com a morte? A palavra de Cristo é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. No coração de muitas pessoas acham-se aninhadas a inquietação e tensão que resultam de uma má consciência. Elas pecaram contra Deus, sabem disto e não podem ter paz. Os que estão em pecado, diz a Escritura, são como o mar agitado que não se pode aquietar. Mas por que perturbar-se? Por que não deixar os pecados com Deus? Ele enviou o seu Filho para morrer por eles. Ninguém necessita carregado e de uma consciência violada. A Escritura diz que Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Lemos também: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 São João 1, versículo 9. Como vedes, se confessamos e abandonamos os nossos pecados, Deus os apaga. Não necessitamos continuar preocupados com eles, não importando se sentimos que eles foram perdoados ou não. A salvação não se baseia em sentimento, mas em fatos, nas promessas de Deus em Cristo. Jesus expiou os nossos pecados e, porque o fez, somos livrados deles. Ele morreu por nós na cruz. Crê nisto, amigo. Aceita isto e serás perdoado. Destacado especialista a quem se perguntou como eliminar problemas psiquiátricos respondeu que haveria muito menos tensão nos homens e mulheres se eles olhassem a Deus como ajudador nas lutas diárias. Na verdade, os homens se preocupam ao ponto de adoecer. Tu, porém, sabes, rádio ouvinte, que Cristo morreu pelos teus pecados. Crê também que Ele será o teu ajudador e guia todos os dias da tua vida. Se lhe pedires ajuda, Ele a dará. E Cristo prevê o futuro. Por que, pois, não permitir que o Senhor leve o fardo do que ainda está para acontecer? Ele cuidará de ti no futuro. A promessa que fez é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. São Mateus 28, versículo 20. Talvez, rádio ouvinte, tenhas o coração ferido pela perda recente de um de teus familiares. Então a ti Jesus diz: não se turbe o teu coração. Deus te pode dar paz mesmo em face dessa perda. Se crês no amanhã que Deus vai criar, no reino de glória que suscitará, no qual não entrará a dor, nem a morte, nem lágrimas, nem mágoa alguma, tens então a confiança de que o amanhã de Deus será melhor do que o presente. As glórias e aventura da pátria dos salvos excederão os nossos sonhos. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Numa batalha da Guerra Civil dos Estados Unidos, certo soldado foi mortalmente ferido. Um capelão aproximou-se dele e perguntou-lhe o que poderia fazer para ajudá-lo. O soldado deu-lhe o endereço da mãe e pediu-lhe que escrevesse uma carta a ela com a sua última mensagem. Então, entregando ao capelão um exemplar do Novo Testamento tinto de seu próprio sangue, disse: leia um trecho deste livro. Ela me o deu. Leia São João 14. O capelão começou a ler: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Leu até chegar a estas palavras: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O agonizante soldado esforçou-se para falar. Diga à minha mãe, diga-lhe, eu tenho essa paz. E expirou. Tens a paz de Deus no teu coração, rádio ouvinte. Essa paz te pertence por graça de Cristo, e é necessário apenas buscá-la pela oração. A paz que excede todo o entendimento.
e que guardará em Cristo Jesus o coração e a mente do que nele crê. E agora dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.